Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma semana de estudo do Bem Segue-me? Essa semana veremos Doutrina e Convênios 14 a 17. Você já assistiu a um programa policial em que alguém está prestes a ser declarado culpado? Imagine, estamos em um julgamento, houve apenas uma testemunha que viu o crime, eles chamam de testemunha ocular, que disse que o acusado é inocente. Mas o júri não tem certeza se pode confiar nessa testemunha. O juiz está pronto para dar seu veredito e mandar o acusado para a prisão por 20 anos, quando, de repente, eles trazem uma segunda testemunha ocular, alguém que também viu e ouviu as mesmas coisas que a primeira testemunha. O poder dessas duas testemunhas juntas é o suficiente para salvar o homem inocente. E se houver 3 ou 4 testemunhas? Várias testemunhas podem confirmar a verdade. E em Fayette, Nova York, em 1829, vivia uma família incrível que se tornou testemunha ocular das placas de ouro. Eu vou te contar. Oliver Cowdery tinha um amigo chamado David Whitmer, que também buscava o verdadeiro evangelho. Eles discutiram diferentes religiões, incluindo a história de Joseph Smith. E mais tarde, quando Oliver começou a atuar como escrevente para Joseph, ele escreveu a David dizendo que havia encontrado a verdade, mas logo a perseguição em Harmony começou a interromper o processo de tradução e ameaçar a vida de Joseph. Oliver escreveu a David pedindo ajuda. David leu a carta e imediatamente sentiu a necessidade de ajudar Joseph e Oliver para que pudessem terminar a tradução das placas de ouro. Mas o pai de David lembrou a ele que ele tinha que plantar sua safra de trigo antes de partir. Era final da primavera e uma chuva muito forte os impediu de plantar, e agora isso tinha que ser feito, ou sua família sofreria muito. Ele orou sobre isso e sentiu que deveria primeiro cuidar das necessidades de sua própria família. É aqui que os milagres começaram. Na manhã seguinte, David foi arar, que é quando eles deixam a terra fofa para poder receber as sementes da plantação. Mas quando ele chegou lá, encontrou quase metade do seu campo todo já preparado. Durante a noite, alguém arou quase 3 hectares de terra, que são 30 mil metros quadrados. Para você saber mais ou menos, é mais ou menos o tamanho de 3 campos de futebol, bem grandão. Quem ara a terra no meio da noite? Eles não tinham ideia de quem o ajudou. Este foi o primeiro milagre. Assim que David terminou de arar a outra metade do campo, ele começou a espalhar a semente de trigo e descobriu que tinha tanta energia e força extra que era capaz de plantar em poucas horas o que normalmente demorava 2 dias. Este foi o segundo milagre. A última coisa que ele tinha que fazer antes de partir era cobrir os campos e colocar fertilizante. Ele foi até a casa de sua irmã, a Catherine Page, para pegar o fertilizante, mas surpreendentemente não havia mais nada. Ela disse a ele que 3 estranhos apareceram e pegaram o fertilizante. Então ela e seus filhos ficaram parados e observaram com espanto enquanto eles o espalhavam no campo com bastante habilidade. Ninguém sabia quem eram esses 3 caras. Este foi o terceiro milagre. Esses milagres mostraram a toda a família Whitmer que esta era a obra do Senhor, e com a bênção de seu pai, David saiu imediatamente para pegar Oliver Cowdery e Joseph Smith e trazê-los em segurança para Fayette. Como Joseph e Oliver agora podiam traduzir com segurança novamente, eles chegaram ao capítulo 5 de Éter, que em outras palavras dizia: Querido Joseph, você pode ter outras testemunhas das placas de ouro. Com amor, Moroni. Essas palavras atingiram a alma de Joseph como um raio. Oliver Cowdery, David Whitmer e o arrependido Martin Harris desejavam ser testemunhas. Então, eles, junto com Joseph, foram a um bosque para orar. Cada um orou e nada aconteceu. Então, eles deram a volta no círculo e cada um orou novamente. Ainda nada. Finalmente, Martin se levantou e disse que era por causa dele
e rapidamente deixou o grupo para se humilhar em oração para pedir perdão. Enquanto ele estava fora orando, Moroni apareceu e mostrou as placas a Joseph, Oliver e David. Depois que a visão deles terminou, Joseph foi e encontrou Martin mais adiante na floresta orando intensamente. Moroni então apareceu novamente e mostrou as mesmas coisas a Martin e Joseph. Joseph e todas as 3 testemunhas haviam visto as placas de ouro e outras coisas por Moroni, e ouviram uma voz do céu declarando que as placas foram traduzidas pelo dom e poder de Deus e receberam o mandamento de prestar testemunho disso. Esses não eram homens perfeitos, eles cometeram erros, mas ao longo de sua vida sempre se mantiveram fiéis ao seu testemunho do livro de Mórmon e de tudo o que presenciaram. Imediatamente após essa experiência, Joseph basicamente disse a seus pais: "Pai, mãe, estou tão feliz. Eu sinto que esse enorme fardo foi tirado dos meus ombros." Você pode imaginar o alívio de Joseph? Ele agora não era mais o único a ver as placas de ouro. E agora eu vou te contar sobre uma outra testemunha ocular muito especial. Seu nome era Mary Whitmer, a mãe da família Whitmer. Como a casa dele se encheu de gente por causa da tradução, o trabalho de anfitriã caiu para Mary. Além das tarefas normais da fazenda, ela era responsável por cozinhar, limpar, providenciar camas para todos. Ela não reclamou, mas estava exausta. Você já teve uma casa cheia de convidados por dias, onde você estava no comando de tudo e de todos? Eu fico imaginando como ela estava cansada. Agora imagine isso, sem eletricidade e sem encanamento interno dentro da casa. Um dia, quando ela estava indo ao celeiro tirar leite da vaca, Moroni encontrou-se com ela e disse: "Você tem sido muito fiel e diligente em seu trabalho. É apropriado, portanto, receber um testemunho de que sua fé pode ser fortalecida." Então Moroni mostrou as placas a Mary. Essa mulher fiel foi a 4ª testemunha a quem Moroni mostrou as placas. E isso deu a ela muita energia para a alma e a força de que precisava para continuar. Por fim, Joseph teve permissão para mostrar as placas a mais 8 testemunhas, e o testemunho delas pode ser lido no início de cada livro de Mórmon. Agora eu te pergunto, de todas as testemunhas do livro de Mórmon, quem é a testemunha mais importante? Joseph, Oliver, Mary? Não, a resposta é você. Você que leu e recebeu um testemunho pelo poder do Espírito Santo de que isso é verdade. Mas você pode perguntar, eu? Como pode ser? O seu testemunho é o mais importante porque realmente não importa quantas pessoas sabem que o livro de Mórmon é verdadeiro. Cada um de nós precisa ter seu próprio testemunho pessoal do Senhor. Se você ainda não recebeu esse testemunho, então Deus prometeu que se você ler o livro de Mórmon e com o coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, orar e perguntar a Deus se é verdade, Ele manifestará sua verdade a você pelo poder do Espírito Santo. E você também pode ser adicionado às milhões de testemunhas da veracidade do livro de Mórmon. Isso é o máximo, né? Agora, as perguntas. Quem foi que ajudou Oliver Cowdery e Joseph Smith a sair de Harmony e ir em segurança para Fayette? Opção A, Martin Harris. Opção B, David Whitmer. Opção C, Emma Smith. Isso mesmo. David Whitmer ajudou Joseph Smith e Oliver Cowdery a sair em segurança de Harmony e chegar a Fayette para poder continuar a tradução do livro de Mórmon. Próxima pergunta. Qual foi o nome da 4ª testemunha das placas de ouro? Opção A, David Whitmer. Opção B, Mary Whitmer. Opção C, Joseph Knight.
Sim, a quarta pessoa que viu as placas de ouro foi Mary Whitmer. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima semana. Tchau, tchau!